Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia, Daisy. Bom dia, Mari. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pri. A Pri já malhou comigo agora cedinho. Já estamos aquecida. Bom dia, Ju. Hoje estou num cenário lindo de novo. Bom dia, Thay. Bom dia, Jé, Carol. Tô aqui em Floripa. Tô na sala da minha irmã de novo com essa vista pro mar. É que vocês não só conseguem ver uma pontinha, mas o dia tá lindo, lindo, lindo. Oi, tia Pati, bom dia. Um dia abençoado. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, porque quanto mais eu faço live, era pra eu estar mais acostumada, né? A falar, a tudo. E não sei, parece que cada uma que passa, eu fico mais nervosa. Eu não sei o que acontece quando eu penso que agora eu vou me acostumar, agora vai ser tranquilo. Não sei, eu fico mais tensa, mas que Deus dirija essa nossa reunião, essa nossa live, esse nosso momento, e que Ele venha e faça o que for da vontade dEle, porque vocês estão acompanhando um pouquinho, né? Eu não consigo mais postar tanto, mas vocês estão acompanhando um pouquinho, assim, de como tá corrido, né? As férias das crianças, né? A gente veio pra cá, assim, meio que de uma hora pra outra, e a gente tá aproveitando as férias das crianças, mas esse é nosso compromisso, o meu combinado com Deus e o meu voto com Deus é que eu queria que Ele fosse prioridade na minha vida, né? Então, eu quero que Ele seja prioridade na minha vida e não dá de eu abrir mão disso, não dá de eu abrir mão de parar de falar o que Ele tem feito na minha vida, né? Não dá de eu parar de falar o quanto Ele tem me transformado dia após dia, porque quanto mais eu falo do amor dEle, quanto mais eu apresento Ele para vocês, mais Ele se apresenta para mim, mais Ele se renova dentro de mim, mais Ele me transforma mesmo no dia a dia, para as pessoas que estão perto de mim. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja correria, eu sei que eu não posso mais parar de fazer isso que eu tô fazendo, pelo menos não enquanto Ele não manda eu parar, né? Vocês acham que crente não tem treta? Eu tô meio braba com o meu maridinho. Ele nem sabe que eu tô braba com ele, mas eu tô. Porque ontem eu falava pra ele, amor, faz a live pra mim. Eu tô corrida, eu tô de férias com as crianças. E ele não quis fazer a live pra mim. Então eu fiquei chateada. Mas é isso. Deus me chamou para fazer isso, e enquanto Deus não mandar Ele fazer isso, Ele não vai fazer, né? E eu queria mandar Ele fazer isso, e Ele só falava, Deus não tá mandando eu fazer a live. E eu falava, mas eu tô
faz a live pra mim. E ele falava, enquanto o Espírito Santo não falar pra eu fazer a live, eu não vou fazer. E daí, ai, Deus, fala com ele pra ele fazer a live amanhã. Fala com ele pra ele fazer a live amanhã. E Deus não falou, né? E daí, então, eu estou aqui. Mas um dia ele vai fazer a live comigo e vai ser bem bom, vai ser uma bênção quando ele fizer a live comigo. Ou um dia, vai que vocês entram aqui e daí é ele, não sou eu, né? Tu me mandou mensagem agora, eu tava orando. Eu tava aqui orando e mandou 5 minutos antes de eu entrar na live, não dava de responder. Eu vi que ele me mandou mensagem, mas eu não respondi porque eu tava aqui no meu momento antes de entrar na live. É isso, vamos orar, vamos começar. Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai começar aqui, ó, a discutir. Não era 9h30, eu recebi a mensagem só agora, perto das 10. Aí não deu de responder. Mas é isso, já passou, já tô aqui, mas eu fiquei brava que ele não quis fazer a live pra mim. Mas que Deus abençoe esse momento e que Ele me use da mesma forma que Ele usaria o Bruno, eu tenho certeza. Mas que Ele me use e que Ele alcance vocês e que Ele alcance a nossa vida, o nosso coração, que Ele possa realmente vir e fazer morada e transformar o nosso ser por completo, né? Isso é o que eu peço para Ele todo dia, que Ele me transforme, todos os dias. E vamos orar para começar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por poder mais uma vez estar aqui falando do Teu amor. Senhor, obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor. Obrigada, Pai, por todas essas palavras que Tu deixou para nós. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra viva que foi deixada. Obrigada pelo Teu manual de instruções. Ontem mesmo eu pude sentir, Senhor, a Tua voz suave falando que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Obrigada, Senhor, e o que eu te peço é que Tu se revele cada vez mais, que através das Tuas palavras venha revelações para que a gente ponha em prática na nossa vida. Senhor, eu chamo a Tua presença aqui, eu te peço, Pai, me usa nessa manhã. Fala através de mim, Senhor, que todas as palavras que saírem da minha boca, elas venham do Teu coração, Pai. Senhor, Tu sabe, só Tu sabes o quanto o meu coração teme a Ti nesse momento. Pai, não permita que eu faça nada mais ou menos. Eu quero, Senhor, fazer de forma excelente para Ti. E eu te peço, Pai, que Tu me diminua nessa manhã, me diminua, Senhor, durante esse dia, me diminua cada vez mais, Senhor, para que Tu cresça em mim. E eu peço, Pai, que Tu cresça tanto dentro de mim, que as pessoas não saibam mais reconhecer quando sou eu falando e quando é o Senhor falando através de mim. E nessa manhã eu te peço que seja só o Senhor falando através de mim, que as minhas palavras venham, Senhor, como um acalento para o coração de cada pessoa que está aqui. Senhor, eu peço que Tu invada a casa de cada pessoa que está aqui assistindo, que a Tua presença seja sentida, Senhor, onde quer que eles estejam. Que o Teu amor alcance, Senhor, a vida de cada pessoa que tirou um tempinho para estar aqui nessa manhã. Pai, nos enche, preenche o nosso coração, preenche todo o vazio, Senhor, que existe dentro de nós. Tu tens livre acesso, Pai, dentro do nosso coração para vir e para fazer morada. Em nome de Jesus, Senhor,
eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pelo que tu vai fazer nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, por tu me escolher, Pai, para levar a tua palavra para tantas pessoas especiais. Faz a tua vontade aqui, Senhor, que seja sempre feita a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ontem eu estava no salão e tinha uma moça que falou assim: é tão difícil, né, criar filhos, e é tão difícil a vida, bem que poderia vir com um manual de instruções. E na hora eu pensei, existe manual de instruções, né? Só que as pessoas não querem ler o manual de instrução, não querem seguir, não querem renunciar. Porque que existe, o caminho existe. Que existe um manual, porque quem nos criou foi Deus. E só quem nos criou pode falar as coisas ao nosso respeito. E assim como uma televisão, só quem criou ela sabia para que ela existia, saberia como ela funcionava, saberia o que tinha que fazer e colocou um manual de instruções nela. Assim é Deus com a gente. Ele nos criou. E Ele deixou sim um manual de instruções. Resta a gente ler, abrir e pedir para que Ele revele a nós, dia após dia, quais são os próximos passos. Mas existe, basta a gente querer, basta a gente buscar. E hoje a gente vai ler Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, do 11 ao 14. Lucas 17. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Quando eu fui estudar essa palavra, o que me chamou a atenção de tudo que eu li, o que mais saltou aos meus olhos foi a parte que eles se dirigiam ao Jesus, mas ficaram a certa distância. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque a lepra naquela época, ela era uma doença contagiosa, assim, quem tinha lepra não podia ficar perto de ninguém. Quem tinha lepra não podia ter contato com outras pessoas. Quem tinha lepra, se fosse visto por outras pessoas, poderia ser apedrejado, poderiam ser linchado, poderia morrer. Então, realmente, quem tinha lepra, eles tinham que ficar juntos e distante dos outros povos. Eles eram vistos como pessoas insignificantes, pessoas sem valor, pessoas que não valiam de nada, pessoas que já tinham tudo a perder porque não tinha cura e iam morrer daquele jeito. Então eles eram vistos como pessoas que não... vocês ficam aí distante e não fazem diferença nenhuma no nosso meio. E assim era a lepra naquele tempo, né?
E a lepra hoje, na verdade, ela só mudou de nome, porque ainda tem muitas coisas que nos impossibilitam a chegar perto de Jesus. Naquele tempo eles não chegaram perto de Jesus por causa da lepra, porque eles não podiam ser vistos perto de ninguém e porque eles sabiam que aquilo que eles carregavam não permitia que eles chegassem perto de Jesus. Então, nos dias de hoje, a gente ainda carrega coisas no nosso coração que nos impossibilitam de chegar perto de Jesus. Às vezes a gente ainda tem um pecado escondido dentro do nosso coração que não permite que a gente se aproxime e mantém a gente a uma certa distância. E aí eu fiquei pensando, se eles queriam ser curados, por que eles ficaram a certa distância? E aí tá, sim, eles ficaram a certa distância porque eles não podiam chegar perto de ninguém. Mas aí o Espírito Santo me levou para uma outra passagem que fica em Marcos, capítulo 5. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. E aí eu fiquei orando e eu fiquei, mas por quê? Que a mulher que estava no fluxo de sangue, ela também não podia chegar perto de ninguém, ela também não podia tocar em ninguém. Se alguém visse uma mulher sangrando, tocando em alguém, ela também podia ser xingada, linchada, apedrejada, morta. E por que essa mulher tocou em Jesus? E por que os leprosos não tocaram? E isso ficou no meu coração, eu fiquei orando. Porque, na verdade, fé todos tinham. Porque se os leprosos chamaram por Jesus e pediram para ser curado, eles tinham fé. A mulher do fluxo de sangue, se ela chegou perto de Jesus, é porque ela tinha fé. Então, fé todos tinham. Esperança todos tinham, tanto o leproso quanto a mulher do fluxo de sangue. Mas por quê? Que os homens não, né? As pessoas, os leprosos não tocaram em Jesus e a mulher tocou. E o Espírito Santo me trouxe para uma palavra que a mulher, ela conseguiu disfarçar o que impedia ela de chegar perto de Jesus. Os leprosos não tinham como disfarçar porque a lepra ficava no rosto, a lepra aparecia. E a mulher, muito provavelmente, ela enrolou um pano e ela conseguiu, durante um tempo, chegar perto de Jesus sem que ninguém visse ela sangrando. Então, o disfarce era a diferença entre os dois. Na minha visão, o que o Espírito Santo trouxe no meu coração, o disfarce era a diferença. A mulher conseguiu esconder o fluxo de sangue até chegar em Jesus. Ninguém ali viu o pecado dela. Os leprosos não tinham como esconder. Estava tudo à vista, estava tudo à mostra. Era rosto, era mão, era tudo à mostra. E por eles não conseguirem esconder dos outros toda aquela marca, eles tinham medo e vergonha de chegar perto de Jesus. E tudo que nos impossibilita de chegar perto de Jesus é a nossa lepra. Às vezes o nosso orgulho nos impossibilita de chegar perto de Jesus. Às vezes a nossa vaidade. Às vezes um medo. Às vezes um abuso na infância. Às vezes uma insegurança. Às vezes um complexo de inferioridade. Às vezes um abandono. Às vezes um maltrato. Aquilo que todos veem
ou que às vezes ninguém tá vendo, mas que você vê e você acha que você tá gritando aquilo para as pessoas, isso é a tua lepra. Isso que te afasta de Jesus, isso que te impossibilita de tocar em Jesus, isso é a lepra dos dias de hoje. Qualquer medo que a gente tenha é a nossa lepra dos dias de hoje. E a nossa lepra, o nosso medo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa angústia, o nosso ego, ela nos atrasa de viver os milagres. Porque, na verdade, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e no mesmo instante ela foi curada. Ela colocou tudo aquilo, ela se disfarçou, ela escondeu, ela guardou tudo embaixo do pano, se enrolou, foi, tocou em Jesus e no mesmo instante ela foi curada. Os leprosos que não tiveram coragem de chegar tão perto de Jesus, atrasaram o milagre deles. O nosso medo nos afasta, nos atrasa de viver o milagre de Deus. Os leprosos, eles precisaram agir para serem curados. Ai, Pastor David, que honra pregar com o Senhor vendo. Meu Deus. Os leprosos precisaram agir para ser curados. A mulher do fluxo de sangue, ela apenas encostou. Mas os dois, eles têm algo em comum. Os dois viram em Jesus a esperança de ser curado. E na verdade é isso que importa. O que importa é que tanto os leprosos, quanto a mulher do fluxo de sangue, quanto o cego, quanto o paralítico, eles viram em Jesus a esperança de ser curado. E Jesus, ele cura de qualquer forma, da forma que ele quiser. Jesus cura com uma palavra, Jesus cura com um toque, Jesus cura com água, Jesus cura com lama. Jesus cura quem quer ser curado. Só que para alguns talvez demore mais, porque isso não depende de Jesus, depende de nós, depende de a gente permitir que Ele entre na nossa vida, depende da forma que a gente chama para Ele entrar na nossa vida. Porque se a gente tocar nele, Ele nos cura instantaneamente, mas talvez se a gente tiver um pouco mais de medo, de receio, Ele aceita, Ele entende o nosso processo. E daí talvez demore um pouco mais para o teu milagre chegar. Mas tudo depende da forma como tu chega para Ele. E Jesus está sempre passando. Porque aqui diz, a caminho de Jerusalém. Jesus passou pela divisa. Jesus está sempre passando. Jesus está passando nas histórias dos leprosos. Jesus está passando na história da mulher do fluxo de sangue. Jesus está passando. Só que Jesus se importa com a nossa história. Mesmo quando Ele está passando, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece as nossas vergonhas, Ele conhece todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Ele sabe como Ele vai curar cada um de nós. Ele sabe como precisa curar cada um. Porque às vezes a forma que você vai ser curado, o seu irmão não vai ser curado dessa mesma forma. Às vezes o seu marido não vai ser curado da forma que você foi curado. Mas Jesus sabe como curar cada um. E Jesus, Ele é tão misericordioso que mesmo passando, ainda assim Ele para. E Ele cura. E Ele ouve. E Ele restaura. Jesus nunca está com pressa que não possa parar para ouvir a nossa oração. Ele nunca está corrido demais
a ponto de não poder parar e olhar por nós e ouvir o nosso clamor. Ele está sempre passando, mas a todo momento que ele passa, ele para, ele ouve, ele cura, ele responde. E alguns, eles vão chegar tão perto de Jesus, tão perto, a ponto de tocar mesmo em Jesus. Só que outros, talvez, se acham tão cheios de pecado e acham que não podem tocar em Jesus, não se acham dignos de tocar em Jesus. E eu me vi muito nisso, porque eu, quando cheguei para Jesus, eu não me sentia digna de tocar nele. Eu me olhava e eu me via tão cheia de pecado, tão cheia de insegurança, de medo, de dúvida, de dor, que eu clamei por Jesus de longe. Só que não importa a forma como você chega para Jesus, não importa a forma como você se apresenta para Deus, desde que o teu coração esteja buscando por cura, Ele vai olhar por ti. Eu gritei por misericórdia de longe. Eu não venho de berço cristão, eu não venho de família cristã, eu não cresci na igreja. Eu fiz muita coisa errada. Eu não me sentia digna de ser amada, escolhida, filha. Mas Jesus gritou para mim quando eu acenei para Ele. E eu falei, eu quero ser curada, eu quero ser transformada. E Jesus olhou para mim. E o que Ele me falou foi, Daniela, vai se apresentar. E toda vez que eu falo do amor dele, toda vez que eu vou me apresentar, mesmo cheia de falha, mesmo cheia de erro, mesmo cheia de pecado, toda vez que eu vou me apresentar, é um pedacinho de mim que se cura. É um pedaço de mim que vive transformação. É um pedaço de mim que vive milagre. Não foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra que eu toquei em Jesus e Ele me curou e Ele me transformou e Ele... Não foi assim na minha história. Mas eu sei que cada vez que eu dou um passo, é um pedaço que se transforma. É um milagre que eu vivo. Em Jeremias 33 diz, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 29, vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Jesus é bondoso. Deus é misericordioso. Sabe, Ele não é essa pessoa que julga, que condena. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso são as pessoas ao redor. Quem faz isso é o ser humano. Jesus te olha com amor. Jesus para e Ele conhece o teu coração. E a palavra diz, no versículo 12, né? 13. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. E no versículo 14 diz, ao vê-los, Ele disse. Jesus não grita de volta para eles. Às vezes eles estavam achando que eles estavam tão longe de Jesus que eles estavam gritando para Jesus para ser salvo. E na Bíblia diz que Jesus fala em tom normal. Ao vê-los, Ele disse, não
Não fala que Jesus gritou de volta: ei, olha, vamos apresentar o sacerdote. Às vezes eles achavam que eles estavam tão longe de Jesus. Às vezes você acha que você está tão longe de Jesus e que você precisa gritar para Deus te ouvir. Mas na verdade Deus está te respondendo em tom suave. Porque Ele está muito mais perto de você do que você imagina. Porque às vezes você acha que você está longe, mas Ele está perto. Quem fica longe... Desculpa, eu nem peguei água. Quem fica longe de Jesus somos nós. Ele está sempre perto. E essa palavra diz... Eles gritaram em alta voz, mas Jesus disse. Em outras palavras, Jesus só respondeu: olha, vai se apresentar ao sacerdote. E a maior chave dessa passagem é a obediência dos leprosos. Porque os leprosos não podiam se apresentar a ninguém. Os leprosos não podiam chegar perto de ninguém. Como que Jesus manda para eles irem se apresentar aos sacerdotes? Não existe isso. Eles não podem fazer isso. Eles não tiveram coragem de se apresentar a Jesus, em quem eles confiavam que era o dono da cura. Muitas vezes a gente não tem coragem de se apresentar a quem é o dono da cura. E aí Jesus manda: se apresentar ao sacerdote. E aí será que... Ai, os meninos trouxeram água para mim. Obrigada. Ai, me perdi. Quantas vezes a gente não quer se apresentar a Jesus, mas vem e a gente tem coragem de se apresentar a outras pessoas. E na verdade quem cura não são outras pessoas. A cura está na palavra de Deus. E na mesma hora que Jesus manda, eles obedecem. E eles vão. E eles vão se apresentar ao sacerdote. Eu fico pensando, cara, na hora que Jesus falou para eles, vão se apresentar, eles devem ter pensado: o que ele está falando? A gente não pode chegar perto de ninguém. Mas eles foram. E a obediência deles gerou milagre. Através da obediência deles, eles foram curados. E é na hora que nada parece fazer sentido, é na hora que Jesus nos dá uma palavra e que parece não fazer sentido nenhum, é aí que o milagre vem. É no processo que o milagre vem. Porque quantas vezes Deus já nos deu uma palavra, Ele já lançou uma palavra para a nossa vida, mas a gente está esperando cair do céu. Sabe, não vai cair do céu. Se Deus te deu uma palavra, é porque Ele sabe o que vai acontecer durante o processo. Confia na palavra que Deus lançou para a tua vida. Foi no processo que o azeite se multiplicou. Fica em... não é Reis, Juízes, a história da viúva do azeite. Sabe, não fazia sentido ela pegar um monte de botija emprestada se ela tinha um vidro de azeite em casa. Deus não mandou um monte de pote cheio de azeite para ela. Eliseu mandou ela encher os potes com o que ela tinha. E foi no processo que ela viveu o milagre. Ela tinha um pote de azeite e ele manda: pega todas as botijas que você conseguir dos seus vizinhos. E ela pegou um monte de pote.
E cada vez que ela ia virando, enchia uma, enchia outra, enchia outra, enchia outra. E enquanto tinha potes, tinha azeite. O azeite só acabou quando acabou os potes. Quando chegou o último pote, quando não tinha mais pote, aí sim acabou o azeite. Então muitas vezes Deus não vai te dar o pote cheio de azeite, Ele vai te dar o pote vazio, e vai ser no processo que você vai viver o milagre. Vai ser no processo que o azeite vai ser derramado e vai encher enquanto você tiver ânimo, enquanto você tiver força, enquanto você estiver buscando, vai ser enchido cada pote. Cada vez que você buscar a presença dele, vai ser enchido. Porque é no processo que o milagre vem. Sabe, enquanto a gente obedece, a gente vê o milagre. Mesmo que não faça sentido nenhum. Sabe, não tinha sentido caminhar até o sacerdote. Não tinha sentido a viúva pedir um monte de pote emprestado se ela só tinha uma lata de azeite. Não tinha sentido nenhum eu estar aqui pregando para vocês. Sabe, não tinha sentido nenhum muitas vezes vocês estarem aqui quase 1 hora ouvindo eu falar. Sabe, as coisas de Deus muitas vezes não têm sentido. Mas é no processo que Ele revela o milagre. Muitas vezes a gente está esperando chegar na linha final e esquece de curtir que o milagre está acontecendo. Todos os dias, dia após dia, passo após passo, o milagre está acontecendo. Deus faz milagre enquanto a gente caminha. Salmos 9. Os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. A palavra de Deus diz que Ele jamais abandona quem busca Ele. Sabe, vai valer a pena. Curte dia após dia o milagre que Deus tem feito na tua vida. E eu até queria encerrar por aqui, mas no versículo 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Qual é a nossa atitude após viver um milagre? Sabe, quando a gente começa a ver o milagre acontecendo, o que a gente faz? E a palavra diz que somente um volta e ele se prostra. E se ele se prostra, é sinal que ele volta e ele encosta em Jesus. E se prostrar geralmente é se abaixar e encostar no pé, né? Então agora ele se sente digno de encostar em Jesus. Então agora ele volta e ele vê: eu estou curada, eu posso tocar em Jesus. Então é como se ele falasse assim: olha, eu estava sujo, mas o Senhor me limpou e agora eu posso te encostar. E Jesus está aqui esperando que a gente encoste nele. Sabe, a gente não precisa mais de um relacionamento à distância. A gente não precisa mais gritar e ficar longe de Jesus. A gente não precisa mais gritar e ele fazer. Porque realmente a palavra diz: os 10 gritaram e os 10 foram curados. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Por que quem está distante
Deus fez isso na vida dele. A palavra diz, Jesus cura. Jesus cura quem pede para ser curado, mesmo quem está longe. Mas o segredo está nesse que volta. Deus está querendo um relacionamento muito mais íntimo com a gente. Jesus nos curou, nós somos esse que volta, em nome de Jesus, porque Jesus nos curou para que a gente toque nele, para que a gente abrace ele, para que a gente fique mais perto dele. E quando nós tocamos em Jesus, nós somos salvos, porque a palavra diz: não se achou onde estão os outros 9? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Todos foram curados. Jesus cura. Sabe, se você chamar de longe, Jesus cura, Jesus faz. Jesus faz por todos. Mas ele diz: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A diferença é que 10 foram curados e 1 foi salvo. E existe uma grande diferença entre ser curado e ser salvo. Quando a gente toca em Jesus, nós somos salvos. Todos os 10, eles foram curados por fora. Por fora todo mundo viu a cura deles. Eles não tinham mais lepra. Eles não aparentavam mais ser doentes. Por fora. Mas por dentro, eles ainda estavam cheios de doença. E Jesus, ele quer nos curar na alma, no espírito. Ele quer nos curar muito mais do que as pessoas podem ver. Jesus quer curar a gente num lugar onde ninguém pode ver, só Ele. Porque Ele pode nos curar por fora, sim, e Ele pode curar qualquer um, e Ele cura quem está em pecado, quem não está. Mas ser salvo é só quem volta. E a minha oração é: Senhor, eu não quero ser curada só para que os outros vejam. E eu sei que vocês também não querem ser curados só para que os outros vejam. Eu não quero que Deus nos limpe para a gente desfilar bonito e parecer ser uma pessoa que não tem doença. Eu quero que a gente volte para Jesus, que a gente veja tudo que Ele fez até hoje na nossa vida, e que a gente volte, e que a gente olhe, e que a gente diga: Senhor, eu era sujo, eu estava sujo, eu estava desesperado, mas o Senhor fez isso em mim. Me limpa por completo. Sabe, limpa o meu espírito, limpa a minha alma, limpa onde ninguém pode ver, limpa onde só eu e o Senhor sabemos, onde tem aquela ferida, aquele mal. Sabe, Jesus, ele quer nos curar por fora e por dentro, não só por fora. Ele quer nos salvar do peso do pecado. Muito mais do que curar a gente só por fora, muito mais do que ser só aparência, muito mais do que só parecer de Jesus, muito mais do que só ir na igreja e postar uma fotinho no domingo, muito mais do que ir no culto do pastor famoso que está na igreja, muito mais do que postar um versículo do dia, muito mais do que postar uma foto com
com um versículo embaixo, muito, 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 muito mais do que isso. Ele quer nos curar por dentro. Ele quer que a gente volte para Ele e que a gente toque nele e que a gente agradeça por tudo que Ele fez até aqui. E aí então, nós seremos totalmente curadas e saradas por dentro. E aí, seremos salvos. Eu quero que vocês entendam que todos os 10 foram curados. Mas só quem voltou para Jesus, só quem se prostrou diante dele, só quem agradeceu, entregou a vida e reconheceu quem Jesus era, esse foi salvo. E muito mais do que tu ser curado, busca a tua salvação, busca ser salvo. E ele diz: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus não fala que a tua fé te curou, ele fala: a tua fé te salvou. Volta para Jesus, busca a face dele, busca reconhecer ele, se prostra diante dele. Ele é misericordioso para te ajudar, para te salvar, para te curar também. Porque ele é especialista em reconstruir tudo, reconstruir um coração partido, reconstruir uma mente poluída, reconstruir um coração cheio de maldade, de perversidade, de pornografia, de maldade. Ele pode te curar e Ele vai te salvar. Com o nosso pedido, quando a gente pede para Deus, Ele nos cura. Mas com a nossa fé, Ele nos salva. Então peça a Deus a cura, mas mantenha a sua fé firme na salvação. Porque nada é mais importante do que estar perto do Deus que cura e que salva. Nada, nada, nada nesse mundo vale mais a pena. Nada é mais importante que você tenha que só ir e não olhar para trás, e não olhar para Jesus e dizer: ei, obrigada, porque se eu estou indo, é porque eu recebi a tua palavra, é porque tu tem me curado. E hoje eu posso olhar para ti e dizer: muito obrigada, me salva, continua me curando. Não deixa eu olhar e dizer assim: ah, agora eu já vivi um milagre, eu pedi isso para Deus, Ele fez, agora vou viver a minha vida. Volta para o Senhor, olha para Jesus, mantenha os olhos fixos naquele que está do seu lado todos os dias, a toda hora, a todo momento, aquele que tem poder para salvar a tua vida. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, por falar aos nossos corações de forma tão clara quanto tu és poderoso e soberano. Obrigada, Senhor, porque as tuas mãos curam, a tua palavra cura, o teu poder cura. Mas nós entendemos, Senhor, que muito mais do que nos curar, o Senhor quer nos salvar. Muito mais do que a gente andar falando que o Senhor nos curou, que o Senhor fez milagre na nossa vida. Tu queres que a gente mostre para as pessoas que o Senhor nos salvou,
Senhor, obrigada porque nós podemos ser salvos por Ti. Muito obrigada pelo Teu infinito amor. Muito obrigada, Senhor, por se revelar de forma tão viva através das Escrituras. Obrigada, Senhor, por ser real, por ser presente. Eu Te agradeço, Pai, pela Tua unção derramada sobre a minha vida. Eu Te agradeço, Senhor, porque quando Tu queres, Tu faz. E eu Te agradeço porque Tu sempre queres fazer mais por nós. Eu Te agradeço, Senhor, por Tu nos olhar e ver todos os nossos pecados e medos e ainda assim parar, olhar e dar atenção para a nossa dor. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por todo o Teu sacrifício, por tudo que Tu tens feito. Em nome de Jesus eu Te peço, nos ajuda, Pai, a chegar cada vez mais perto de Ti. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que estão aqui nessa live, pessoas que não se sentiam dignas de chegar perto de Ti, de entrar em uma igreja, pessoas que não sabiam por onde começar a se aproximar de Ti, Senhor. Eu oro para que elas venham e através dessa palavra elas possam sentir a Tua voz chamando e dizendo, e que elas tenham sentido que Tu está mais perto do que elas imaginam, que o silêncio, por muitas vezes é no silêncio que a gente ouve a Tua resposta. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos as nossas vidas. Dirige os nossos passos, Senhor. Nos dá trilhos para trilhar, mas esteja com a gente por onde a gente andar. Em nome de Jesus eu Te peço, vai na frente, abrindo os caminhos. Não permita que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente siga reto no caminho que Tu tens para a nossa vida. Pai, eu Te peço que Tu esteja presente durante todo o dia de hoje. Que a gente possa ter revelações, Senhor, e ter experiências com a Tua presença no dia de hoje, nesse final de semana. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, vem cada vez mais sobre a nossa vida. Tu tens livre acesso, Pai, a ser cada vez mais presente no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nos dá um coração que teme ao Senhor, nos dá um coração sensível à Tua voz, nos dá um coração grato, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Em nome de Jesus. Muito obrigada por mais uma manhã na Tua presença. Amém, amém. Amém, gente. Eu espero que essa palavra tenha feito tanto sentido para vocês quanto ela fez para mim. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor se revele a vocês cada vez mais. Voltem ao Senhor, que Ele está esperando que vocês voltem a Ele, que vocês se prostrem a Ele, que vocês reconheçam que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória, que Ele é digno de louvor, que é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem faz. Ele está de braços abertos esperando que vocês voltem, porque Ele é o Deus da salvação. Ele é um Deus que salva, Ele liberta, e Ele faz muito mais do que vocês podem imaginar, muito, muito mais. Coisas ocultas Ele fala para nós. Que Deus abençoe vocês. Um beijo
Amo vocês. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. E semana que vem a gente se vê de novo à noite, na próxima semana. E é isso. Deus abençoe vocês. Um beijo. Na próxima tu não me escapa. Tu vai ver que eu vou te puxar pelo cangote e tu vai fazer a live comigo. Gente, vamos lá, comenta na minha live, marcando o Bruno para ele participar da minha live, porque eu tô perdendo os engajamentos e não tá aparecendo para ninguém. Então vamos lá e comenta, Bruno, vem participar da próxima live. Tá bom? Um beijo, boa noite. Boa noite, Bom dia, um dia lindo para aproveitar. Bom dia para vocês. Um beijo.